Vocês já ouviram falar em simbolismo moral? Atitudes que você pode tomar que representam alguma coisa, algum conceito, algum gesto, por exemplo, que se você fizer, você vai demonstrar algo que as pessoas imediatamente vão entender que talvez seria necessário que você fizesse uma grande explanação, uma explanação de 20, 30 minutos, e na verdade você está utilizando pouco tempo ali com aquele gesto. Eu vou dar primeiro os exemplos mais simples. Por exemplo, quando você dá um abraço apertado em alguém, o que você está dizendo ali sem utilizar palavras? Você está dizendo o quanto você aprecia aquela pessoa, quanto você ama ela, o quanto você nutre carinho por ela, enfim. Aqui no nosso ocidente, né, na maior parte dos países, se você, por exemplo, levanta o seu polegar, você está dizendo que está tudo bem com você, que está tudo ok, né? Quando você balança a cabeça de um lado para o outro, você pode querer dizer, por exemplo, que você não concorda com aquilo, etc. Ou seja, aquilo ali, isso daí já são atos simbólicos, né? Que simbolizam algo. Existem esses atos aí, mas também existem outros atos que você pode tomar que vão simbolizar é, algo um pouco mais elevado ali, que talvez seja mais sutil a compreensão, né? E quanto mais a moral que você quer passar com aquele gesto for mais elevada, mais difícil talvez seja para a compreensão por parte de algumas pessoas. Existe uma teoria que se chama camadas de personalidade, foi mais propagada aqui no Brasil pelo filósofo Olavo de Carvalho, em que é falado que, por exemplo, existem camadas que são níveis de consciência, na verdade, que as pessoas podem adquirir, que vão desde as camadas mais simples, né? Essas camadas também as pessoas podem passar por essas camadas de acordo com o amadurecimento delas, né? Então a gente tem a camada um, 2, 3. Aí depois você vai tendo a camada 4, que geralmente lá está no início no final ali da sua infância, né? Que você busca cada vez mais prazer. Aí tem a camada 5, que já está mais ligada, por exemplo, à adolescência das pessoas, né? Em que elas buscam ser apreciadas pelos outros, né? Buscam então aí um sentimento de autoafirmação, né? E teoricamente você iria com cada vez mais experiência que você adquire na vida, né? Com a passagem dos anos, você vai atravessando as camadas, você vai passando de camadas, né? Mas o que a gente verifica de fato é que isso não acontece, ainda mais na nossa sociedade atual, em que as pessoas parece que elas estão presas ali a uma adolescência e até mesmo pela cultura, há uma grande ode ali, né? Uma grande até incentivo para que as pessoas permaneçam assim, né? Isso é passado em novelas, filmes, música, comportamentos ali de artistas, etc, né? Então as pessoas acabam ficando presas ali num comportamento e num tipo de pensamento típico de adolescente aí, até por mais dos seus 20 anos, dos seus 30, 40 anos de idade, a pessoa ainda está apresentando isso aí, querendo se autoafirmar, querendo validação de grupo, né? Se comportando como adolescente. E outra coisa interessante dessas teorias das camadas é que uma pessoa que está numa camada inferior à sua não vai compreender os gestos, as atitudes que você vai ter se você estiver numa camada superior a delas. Elas não conseguem compreender as camadas acima, né? Ou as pessoas que apresentam as características das camadas acima. Eu não vou ficar explicando, não é objetivo ficar explicando cada camada, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que já tem um pensamento mais altruísta, ela vai exibir esses comportamentos altruístas aí, né, perante a sociedade, e uma pessoa de camada 4 e 5 não vai entender nada o que ela está fazendo. E não é que simplesmente ela vai ficar confusa, né?
É ao contrário, ela vai tentar interpretar o que essa pessoa de camada superior está fazendo de acordo com a camada dela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está presa na camada 5 de sempre ficar buscando os aplausos da plateia, quando ele vê, por exemplo, uma pessoa fazendo algo bom, ele vai ficar sempre pensando nessa questão, né? O que será que esse cara está ganhando com isso, né? Por que ele está fazendo isso, né? Qual é o objetivo por trás dele estar, por exemplo, sei lá, tendo ato caridoso, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo já deve ter confrontado com uma pessoa dessas na vida, né? Por exemplo, é, tá lá fazendo alguma coisa boa, né? E o outro chega lá, por que você está fazendo isso, né? O que você vai receber em troca, né? E às vezes a pessoa, como eu disse, é só altruísta, né? É, Tem até um exemplo que o professor Lavo dá, né? Que ele fala sobre pessoas que, por exemplo, que, sei lá, eles se deparam, né? Tem pessoas que, por exemplo, elas professam uma doutrina, uma ideologia, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, algumas aí com filosofias políticas aí, né? E que, por exemplo, se deparam com uma Madre Teresa ou com um São Francisco de Assis e acreditam que São Francisco, Madre Teresa agiram por interesse civil, né? Isso daí é interesse civil, né? Queria se exibir, né? Então tem isso, né, gente? Pessoas presas nessas camadas inferiores, como eu disse, nunca vão compreender as camadas superiores, né? Então, eu queria dar também um exemplo sobre a questão, né? Porque o objetivo não é ficar falando sobre as camadas, mas é falar sobre esses gestos, atos simbólicos, né? Que demonstram que querem passar uma mensagem. Por exemplo, se a gente pegar a sociedade japonesa, né? A sociedade oriental, né? Eles são muito presos, né? Valorizam bastante essa questão do gesto, né? Do comportamento, das atitudes. Então seria interessante que vocês pesquisassem aí, por exemplo, sobre aquela cerimônia que ficou famosa nos filmes lá do Karate Kid, né? Dos anos 80, em que tem, eu acho que se eu não me engano, no terceiro filme da trilogia, ele vai pro Japão, né? E não, eu acho que não é o terceiro, eu acho que é o segundo filme, se eu não me engano, né? É o filme que ele vai pro Japão, né? Ele acompanha lá o personagem do Sr. Miyagi até o Japão e lá ele entra em contato com a famosa cerimônia do chá. É essa que eu gostaria, né? Se vocês puderem pesquisarem aí no Google para ver mais sobre isso. E a cerimônia do chá, por exemplo, ela é feita, né? Pode ser feita ali entre duas pessoas que estão apaixonadas para indicar as intenções que eles têm um pelo outro, né? Então, o que eles fazem nessa cerimônia do chá? Eles sentam num lugar, pegam uma xícara, coloca lá e bebe chá e pronto. Não. Uma cerimônia que até, de certa maneira, é um pouco demorada. Então, a pessoa vai lá, ela vai preparar o chá, vai esquentar o chá. Aí tem a concha que você pega o chá. Só que ele não vai pegar simplesmente a concha, colocar ali na tigela e já puxar o chá. Não. Então lá eles dão 2 voltas em sentido horário, 3 voltas para depois que serviu na xícara, né? Assim, tem toda uma questão ali e os movimentos são lentos, tem também o contato visual, né? Então ali, o que você vai estar... assim, se vocês assistirem a cena, vocês já vão ter uma ideia, né? Só você não ser tão bronco que você vai acabar compreendendo ali a ideia da coisa, né? Você vai ver que é através daqueles gestos cuidadosos, ordenados, a mensagem por trás é a seguinte: olha, eu pretendo ter um relacionamento sério com você, eu estou apaixonado por você, e da mesma maneira que estou sendo cuidadoso ao realizar essa cerimônia aqui, é o que eu prometo a você, que serei cuidadoso, que serei sensível, sutil,
que prestaria atenção em você, nas suas necessidades, né? Então, tudo aquilo ali está sendo dito na cerimônia do chá sem a necessidade do uso de palavras, né? Porque nessa cerimônia não é falada, simplesmente os dois ali permanecem em silêncio, né? O homem e a mulher permanecem em silêncio e performam ali toda aquela coisa para você servir o chá um para o outro e expressar o sentimento, né? E veja, eu acho bastante interessante essa questão dos gestos, né? Os orientais, como eu disse, têm muito isso. Por exemplo, quando eles querem demonstrar que respeitam uma pessoa. Primeiro que eles não se cumprimentam, né? Eu acho que hoje em dia já está mudando isso, já se cumprimentam como os ocidentais cumprimentam, dando a mão, né? Mas antigamente, né, eles faziam uma pequena reverência um para os outros, né? E quando eles respeitavam muito uma pessoa, eles faziam uma reverência um pouco mais prolongada, né? Se curvavam um pouco mais, demoravam um pouco mais a se reerguer, né? Querendo dizer que eles respeitavam muito, né? Respeitam muito aquela pessoa que está na frente deles. Hoje aqui, por exemplo, no Ocidente de hoje, né, a pessoa pega e fala, né, eu respeito muito você, gosto muito de você, né, com o risco de parecer piegas e às vezes é só palavras ao vento, né, o sujeito está falando aquilo e não sente de fato aquilo, né. Você poderia me dizer, não, mas com o gesto também a pessoa pode enganar. Poder pode, mas percebam que a predisposição mental, quando você realmente emite um comportamento, faz algum gesto, já meio que coloca você na sintonia daquilo que você está tentando transmitir, né? E também tem, por exemplo, todas as questões que são explanadas naquele famoso livro O Corpo Fala, né? Numa sociedade em que os gestos falam muito mais do que as palavras, isso é um ponto de vista meu, né? É mais difícil com que você engane as pessoas por muito tempo, né? Porque o corpo acaba atraindo, né? Traindo o outro, né? O outro não, traindo a si mesmo, né? Então ali você acaba meio que pescando, percebendo ali um gesto contrariado, né? Um gesto que a pessoa faz, mas não queria estar fazendo muito, né? Quando você começa a prestar atenção nessas sutilezas, parece que o seu cérebro fica treinado para isso, né? Você consegue perceber mais o que as outras pessoas estão querendo transmitir com gestos, com a postura, né? Com o corpo. E pesca, né? Flagra esses pequenos momentos de contrariedade, né? Que o nosso inconsciente acaba transmitindo para o nosso corpo e a gente acaba emitindo aquele comportamento ali, dando, entre aspas, aquela vacilada, né? Como o pessoal diz, né? Aquele olharzinho de canto de olho e tudo mais. Existem também outros atos que você pode transmitir que são mais grandiosos, mais facilmente perceptíveis, né? E atitudes que a gente pode tomar e que a gente pode mostrar o nosso apreço ou o nosso repúdio, né? Enquanto sociedade. Eu sei que esse tema já passou, já foi discutido a exaustão, né? Já se passaram 2 ou 3 semanas do ocorrido, mas eu gosto muito de explicar as coisas e dar exemplos com coisas do nosso cotidiano, né? Então, eu preciso retomar, por exemplo, aquele caso do deputado Arthur Duval, né? Em que ele teve aquela fala infeliz que foi vazada, né? Em que ele disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, né? Bom, não vou repetir tudo que todo mundo já disse, o quanto é repulsivo o que ele disse e a maneira com que ele demonstrou que pensa, né? Ou seja, o que vai no íntimo dos seus pensamentos.
Tudo isso realmente é condenável e repulsivo. Mas existem outras organizações, instituições que ele fazia parte que eu também esperava um gesto mais com maior ênfase ali, né? Uma condenação com maior ênfase das atitudes e das falas que ele teve e que não veio. E que a sociedade como um todo ali, a nossa classe intelectual, né, que condenou as falas dele, não condenaram tanto as atitudes dessas organizações em volta dele, né? Por exemplo, tem a organização que ele fazia parte, né, do grupo político dele, que parece que se recusou, de certa maneira, a emitir qualquer tipo de sanção ali, de fazer qualquer tipo de ato mais duro contra este deputado, né, contra este membro, né? E, enfim, isso também foi falado pela mídia, né? Agora, por exemplo, o partido que ele estava afiliado, né? No caso, Podemos. Eu fiquei esperando algo que não aconteceu, né? Não aconteceu. O partido, ele, assim que teve o ocorrido, não emitiu nota alguma. E algumas pessoas, poucas pessoas cobrando uma atitude. O que vocês vão fazer quanto a isso? E nada, absolutamente nada aconteceu, né? Eu acho que chegou a se passar aí 2 ou 3 dias e não houve o que eu esperava, pelo menos, era uma expulsão do partido, né? A expulsão seria esse ato simbólico. O que diria essa expulsão? E não precisaria realmente você expulsar e emitir uma carta, uma nota. O próprio ato sozinho da expulsão já diria algo. E o que diria seria, olha, não compactuamos aqui dentro deste partido com essas atitudes, com filiados que tenham esse tipo de pensamento, né? E, como eu disse, isso não teve, né? O partido se recusou a condenar publicamente. E depois, como a situação estava começando a ficar insustentável, aí sim houve uma nota, talvez que já tinha decorrido uma semana em que o próprio deputado solicitava a desfiliação, né? Aí alegando, aí podendo sinalizar virtudes, né? Dizendo que, olha, para não prejudicar os companheiros do partido, então eu vou me desfiliar. Poxa, eu acho que o partido, como eu falei, perdeu a oportunidade de emitir este ato simbólico, de passar essa mensagem simbólica à população brasileira, né? Simplesmente, imediatamente, né? Em caráter de urgência ali, se reunia e já expulsava o referido deputado ali do partido, né? Não fizeram isso. Né? Ou seja, perderam essa oportunidade, o deputado saiu porque quis e passa-se a impressão, né, a mensagem com tudo que aconteceu com esses atos, de que o partido não viu nada demais, né? E se não viu nada demais nisso, então realmente pensou em capital político apenas. Pensou na busca do poder apenas, né? Agora, me preocupa que já vamos entrar quase em um mês aí do acontecido e houve a promessa, né, de que existiam inúmeros pedidos de impeachment de cassação, né, do mandato do deputado, né, na Câmara dos Deputados lá do estado de São Paulo e depois simplesmente sumiu, desapareceu da mídia. Nenhum articulista mais está cobrando isso, né? E de novo isso aí seria um ato simbólico que diria muito, né? Diria que dentro da Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo não se admite, como eu falei, né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, de conduta, né? Ou seja, uma reprovação e dizendo que realmente a população poderia ficar tranquila caso isso viesse a acontecer no futuro, que realmente ali não se admite colegas que tenham esse tipo de ato de conduta. Eles estão perdendo essa oportunidade como o partido Podemos perdeu, né? Se isso não for para frente, esse pedido de cassação, se eles forem deixar para lá,
E já tinha essa turma do deixar para lá antes, né? Dizendo que não, mas ele poderia também, seria uma saída honrosa, que ele também renunciasse ao cargo. Ora, se ele renunciar ao cargo, me parece que ele ainda poderia manter os direitos políticos dele intactos, né? Eu não confesso que essa parte aí da lei eleitoral eu realmente não tenho grandes conhecimentos. Eu vi gente dizendo que ele poderia manter os direitos intactos, outras pessoas dizendo que não teria, mas eu sei que por certo e com certeza que se ele fosse cassado, ele perderia os direitos de se candidatar para qualquer outra coisa por 8 anos. Por 8 anos dá para se perceber uma mudança substancial na sociedade, né? E que, por exemplo, todo esse holofote político, né, esse capital político que ele tenha, em 8 anos, sem poder se candidatar, poderia desaparecer e poderia haver ali uma garantia, né, de que realmente nos livraríamos de um deputado com esse tipo de pensamento aí, não só por 8 anos, por eleições futuras, né? Tudo bem que a nossa sociedade brasileira não é perfeita, a gente também tem o caso, depois eu estava refletindo sobre isso, né? Tem o caso do Collor, que acabaram se esquecendo, né, de tudo que ele fez, que ele foi impeachmentado e o Estado simplesmente o elegeu novamente como senador, né? E também nós temos o caso do ex-presidente Lula, em que essa geração de agora, que tem 20 anos de idade, não acompanhou o caso do mensalão, etc. Então acredita que é, todos os problemas que nós tivemos, para falar o mínimo, né? Os problemas que nós tivemos com o Lula no Brasil, é, simplesmente aí é um caso banal que acontece na política, que pode nem ser verdade, que pode se tratar de fake news, né? Ou seja, eles têm essa opinião porque eles não viveram, eles eram crianças, tinham acabado de nascer na época que ocorreu que houve todos esses acontecimentos, né? Mas enfim, é algo que eu gostaria de ver a população discutindo mais, né? E que o caso, por exemplo, desse Arthur Duval não sumisse do mapa, né? Não desaparecesse no imaginário popular. Enfim, de qualquer maneira, não foi o objetivo deste vídeo falar tanto da política nacional, mas simplesmente fazer essa exposição da importância dos atos simbólicos, né, dos gestos simbólicos, que instituições podem ter este ato, que você pode ter este ato. E de qualquer maneira, como é importante nós observarmos as coisas, os lugares, observarmos as nossas condutas. Se nós só simplesmente falamos as coisas para as pessoas, nos declaramos para as pessoas, ou se todos os nossos atos, atitudes, gestos acompanham, se elas realmente acompanham o que nós sentimos, o que nós falamos, né? É importante ter essa sintonia entre atitudes e palavras.